fazendo uma recapitulação aí, você vai usar o seu caderno. Você lembra que o método de estudo bíblico indutivo tem 5 passos. Achem aí no caderno, lembra dos 5 passos? 5 passos do método de estudo bíblico indutivo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então falem os 5 de novo. Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Eu ditei uma frase para vocês. Oramos para observar. Tem aí essa frase? Então leiam juntos. Então, oramos, oração, para observar, observação. E tudo que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Por isso, então, os 5 passos. Oração, observação, interpretação, avaliação e aplicação. Ok? Nós já terminamos o primeiro passo, que é a oração. E nós estamos no segundo passo, que é a observação. A observação tem 4 pontos. E são esses 4 pontinhos que eu coloquei aqui de caneta preta. 4 pontos. 4 pontos tem a observação. Nós chegamos no dia 7 de abril, nós chegamos aqui no 3º ponto, né? O primeiro ponto está escrito em latim ali, né? Em latim está escrito Lectio Divinae, que traduzido para o português é leitura divina. Leitura divina é o quê? É a leitura diária da Bíblia Sagrada. Quem quer estudar a Bíblia tem que aprender que vai ter que ler a Bíblia todos os dias. Já leram hoje? Todo mundo leu a Bíblia hoje? Tem que ler todos os dias, tá? Todos os dias a palavra de Deus. E toda a Bíblia, não é ficar mais só lendo aquelas partezinhas da Bíblia que você gostava mais, não. É ler a Bíblia toda, ler os 66 livros, né? Pegar aí uma agenda de leitura bíblica e ler a palavra de Deus todos os dias. Está sempre lendo a Bíblia toda, todos os dias, até o fim da sua vida. Glória a Deus. Pode ser antes ou depois das refeições, não importa, né? Ou antes ou depois de dormir, ou depois que acorda, antes de deitar, ou de estar. Qual é a melhor hora para você ler a Bíblia? A hora que for melhor para você. A hora que você estiver bem acordado, bem disposto, bem atento, para dedicar um tempo assim, de qualidade para você estar lendo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Essa leitura é seguida, você tem que ter uma agenda, tá? Montar aí uma agenda, criar uma agenda pessoal sua, para você estar lendo a Bíblia toda. Enquanto você lê a Bíblia, você vai detectando aí nos livros o segundo ponto aqui, que é o material geral. Diga, material geral. Nós vimos nessa aula do material geral, que o material geral que você vai encontrar na Bíblia será 5 tipos de materiais. Quais são eles? Lembram? Biográfico. Segundo, histórico. Terceiro, geográfico. Quarto, cronológico. E o quinto e o principal? Ideológico. Então diga de novo. Diga os 5 de novo. Muito bem. Biográfico, porque a Bíblia está cheia de personagens. Histórico, porque esses personagens fizeram parte da história. Geográfico, porque esses personagens fizeram parte de uma história que aconteceu num determinado lugar. Tá? Então, geográfico. E num determinado tempo ou período. Por isso, cronológico. Teve uma duração de tempo. E por último e principal, o material ideológico, que são as
ideias, os pensamentos, as verdades, os princípios, as doutrinas que vem aí escrito em todos esses livros sagrados que você estará lendo aí na Bíblia. Esse é o material geral. A nossa última aula foi sobre o terceiro ponto aqui. O terceiro ponto, o material específico. O material específico, que nós fizemos aqui até o exercício com a epístola de Paulo a Tito, não foi isso? O material específico consiste em criar um título para cada capítulo e um título para cada livro ou epístola, não é isso? Para cada livro ou epístola. Então, por exemplo, o livro do profeta Isaías, você tem que ler o livro do profeta Isaías, cada capítulo, dar um título para cada capítulo. Aí, como tem 66 capítulos, você vai ter então 66 títulos e depois dar um título para todo o livro do profeta Isaías. Não é isso? Isaías é um livro grande, mas nós temos que fazer isso com todos os livros da Bíblia. Nós começamos aí com pequenos. Nós vimos Tito, não foi? E eu passei para vocês fazerem em casa o material específico de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Vocês lembram que esses títulos tinham 4 características, lembram? Tinham que ser títulos simples, títulos curtos, títulos pessoais e fáceis de memorizar, ok? Ali estão os meus, tá? Aqui eu coloquei para vocês aqui o meu trabalho de casa. A minha tarefa de casa está aqui, ó, tá? A minha tarefa de casa está aqui. Eu estava lendo Efésios, eu já fiz isso várias vezes com Efésios, porque eu já fiz isso aqui. Isso que eu estou ensinando para vocês, eu já fiz isso com a Bíblia toda, viu, irmãos? Capítulo 1 eu dei o título de Selados, porque lá no capítulo 1 está escrito que depois que vocês creram no Evangelho, fostes selados pelo Espírito. Capítulo 2 deu o título da graça, porque no versículo 8 está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Capítulo 3 eu coloquei o título de mistério. Por quê? Porque Paulo chama a doutrina da salvação que ele está explicando de o mistério de Cristo. Capítulo 4 eu coloquei dignidade, porque ele fala como nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados para a santidade. Capítulo 5 coloquei sabedoria, baseado no versículo 15 que está escrito: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deus quer filhos sábios. E o capítulo 6, fortalecimento, baseado em quê? No versículo 10 e seguintes, onde está escrito, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o título para Efésios eu dei plenitude, baseado em Efésios 5,18, onde está escrito: enchei-vos do Espírito, ou seja, buscai a plenitude do Espírito Santo, buscar ter uma vida plena do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou dar oportunidade para alguns de vocês compartilhar, ok? Vamos começar do capítulo 1. Que título vocês deram para o capítulo 1? Quem fez tarefa de casa aí? Oi? Predestinados, muito bem. Também? Remidos pelo Filho. Salvo pela graça. Capítulo 1? Uhum. Pleno conhecimento. O que mais? Eleição, ótimo. Eleitos, a eleição, eleitos, muito bem. Convergir em... Bom, ótimo, excelente esse título. Redenção, ok. Vamos no 2 agora. Que título vocês deram para o 2? Pela graça. Pela graça. Eu só não coloquei o pela, né? Coloquei só graça. Pela graça. Oi? A graça salvadora. Oi? Riqueza da graça. Salvação pela graça. Salvos pela graça. Está vendo como tudo combina, né?
Oi? Vivificou. Muito bem. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Cruz. Muito bem. A cruz, pela cruz ele derrubou o muro da inimizade. Muito bem. 3, agora, o capítulo 3. Que título vocês deram? Dispensação. Plena dimensão divina. Ficou grande, mas ficou bom. Plena dimensão. Predestinação. Oi? Fé cristã. Evangelho aos gentios. Arraigados. Oi? Mistério de Cristo. O meu foi só mistério, tá vendo? Faltou. Mistério de Cristo. Mistério revelado. Excelente. Emerson? Gentios. Muito bem. Coherdeiros. Muito bem. Coherdeiros. Porque os gentios são coherdeiros, né? Então quem falou dos gentios, aí, Evangelho aos gentios, está tudo dentro do tema do capítulo 3. Muito bem. Capítulo 4 agora, que eu dei dignidade, qual foi que vocês deram? Oi? Unidade, buscar a unidade. O que mais? Edificação. Oi? Edificadores da igreja, por causa do 4:11. Renovação da mente. Aperfeiçoamento, muito bem, para aperfeiçoamento dos santos. Que mais? Capítulo 4? Oi? Somos chamados. Muito bem, 5 agora. Capítulo 5, qual foi o título? Imitadores de Deus, imitadores, muito bom, né? Oi? Como andar. Enchimento do Espírito. Submissão a Cristo, qual foi, Doris? Despertar, isso, desperta do que dormes. Andai, conduta. Filhos da luz, andai como filhos da luz. Nós vimos quarta-feira nessas pregações. Quarta-feira nós pregamos aqui no capítulo 5 de Efésios. Imitadores de Cristo. O que mais? Imitadores de Deus, muito bem. O último agora, capítulo 6. Que título deram? Título velho, né? Título antigo, tá bom, certinho. Armadura de Deus, não tem outro capítulo como esse, né? Fortaleza no Senhor. Disciplina e admoestação. Imunidade. Batalha espiritual. Proteção divina. As armas. Ótimo, então... Foi bom dar esses títulos aí, não foi, irmãos? E para a epístola toda agora, vamos ver agora. Eu dei plenitude, o que vocês deram? Selados. Você pegou o meu título ali do capítulo 1 e deu para a epístola toda. Selados. O que mais? Salvação pela graça. Graça, fé e santidade. Muito bem. Misericórdia. Misericórdia, não consegui dar nada. Tá bom, misericórdia. O que mais? Unidade da igreja. Primazia de Jesus Cristo. Fé em ação. Edificados no Espírito. Pai da glória. Muito bem, queridos. Isso que vocês fizeram com Efésios, comecem a fazer com outros livros agora. Tá? Quer começar dos menores? Começa dos menores. Vai para Gálatas, que também tem 6. Filipenses tem 4 capítulos. Colossenses tem 4 capítulos. Não precisa eu cobrar de vocês, nem passar para casa. Vocês já têm essa responsabilidade, essa consciência aí. Tem que fazer isso com a Bíblia toda, ok? Eu já fiz, hein? Eu estou livre. Já fiz com a Bíblia todinha, está tudo aqui no meu computador. Os 66 livros. Já dei título para cada um dos 150 salmos, para cada um dos capítulos de Isaías, para cada um dos 50 capítulos de Gênesis. Já fiz com os maiores e os menores aí na Bíblia todinha. Agora é a vez de vocês fazerem. Não tenha pressa, vai fazendo devagar, vai orando, lendo a palavra. E à medida que você faz isso, o Espírito de Deus vai te guiando aí na palavra e você vai tendo experiência de crescer no conhecimento de Deus aí na sua palavra. Amém? Agora nós vamos entrar no quarto
E último ponto da observação, mas ele também é o maior, tá? Ele também é grande. Quarto e último ponto, vamos entrar no quarto e último ponto da observação. E eu vou devagar com vocês para vocês entenderem bem esse quarto e último ponto e conseguirem, tá? Cada um dentro de suas limitações ou facilidades. Entre todos nós, tem uns que têm mais limitações, tem outros que têm mais facilidade, mas eu quero dizer, todos podem realizar isso, todos podem entender, ok? Porque todos têm o Espírito de Deus aí. Amém? O quarto e último ponto chama-se estruturação textual. Escreva aí. Estruturação textual. Estruturação textual. O que acontece quando estamos lendo a Bíblia, ou mesmo quando estamos também ouvindo, tá? Porque hoje em dia tem Bíblias também aí em áudio, né? Que você pode até tá andando no seu carro e tá ouvindo, tá escutando, né? Isso é uma facilidade muito boa, tá? Então, mas você tem que ter a consciência de que a Bíblia, ela está escrita, por isso, se está escrita, Jesus disse 3 vezes para Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. Por isso a Bíblia é chamada de quê? De Sagrada Escritura. Se está escrito, é porque nós estamos aí lidando com textos. Textos escritos. Tá? Textos escritos. Todo texto escrito, ou mesmo falado, todo texto, ele é uma construção, como um prédio desse. Todo texto é uma construção. E nós temos que entender a estrutura, um pouco, não precisa entender tudo, tá? Para entender tudo de uma estrutura textual, você quase tem que fazer uma faculdade de letras, por exemplo, tá? Você não precisa fazer uma faculdade de letras, basta ter alguma noção, que é o que nós queremos dar aqui para vocês agora. Alguma noção do que é estruturação textual, para que você entenda um pouco mais os textos bíblicos, tá? Que vão estar, todos eles, bem estruturados dentro dessas regras que eu vou colocar para vocês aqui, tá? Esse ponto aqui, chamado estruturação textual, ele vai ter 3 itens. 3 itens. Aí depois desses 3 itens, nós vamos encerrar a observação, que é o segundo passo, para a gente poder depois entrar na interpretação. Mas não se vai para a interpretação sem aprender a observação, ok? O primeiro item aqui da estruturação textual são as, escreva aí, estruturas literárias. Estruturas literárias. Vamos aprender o que são estruturas literárias, para a gente começar aí a entender o que é estruturação textual. É chamado de estruturação textual, porque o que faz essa estruturação são as estruturas literárias. Então, vamos pegar aqui a palavra literárias. Literárias. Você conhece mais ou menos alguma coisa sobre outras palavras parecidas com literário aí? O que seria? Literatura. Que mais? Literal. Quando alguém fala assim, isso aí é literal, não é isso? Vou dizer para você literalmente, né? Literalmente, literal, literatura. E aqui nós vamos ver estruturas literárias.
Da onde veio essa palavra que tem aí literária, literalmente, literal, literatura? Essa palavra vem do latim. O latim foi a língua mãe da nossa língua, da língua portuguesa. A língua portuguesa ela veio do latim. O latim é uma língua morta, porque não é mais falado hoje em nenhum lugar. Mas foi uma língua falada na época de Jesus pelo Império Romano. Na época de Jesus falava latim. Jesus falava latim. Jesus falava hebraico, aramaico, falava grego e falava latim. Jesus era poliglota, ele falava 4 línguas. No mínimo essas 4 línguas ele falava. E falava o latim, porque o latim era a língua oficial, o idioma oficial do Império Romano naquela época de Jesus. Muitas palavras que nós usamos hoje na nossa língua portuguesa, elas procedem do latim. Uma dessas palavras é essa aqui, ó, a palavra, vou colocar com todas as letras maiúsculas aqui, ó, litera. Litera. É da palavra litera que vem literárias, literária, literário, literal, literatura, literalmente. Todas essas palavras vêm da palavra em latim, que é a palavra, diga, litera. Vamos traduzir agora? Litera é em latim. Traduzido para o português, litera é letra. Litera é a palavra letra. Litera em latim, letra em português. Por que são chamados de estruturas literárias? Porque tem a ver com letras. Tá? Tem a ver com letras. O que é uma letra? Isso, uma letra é uma letra é um símbolo fonético. Fonético vem de som, vem de produzir um som. É um símbolo que produz um som. Então dá uma olhadinha aqui no quadro, né? Se eu fizer eu faço o símbolo e vocês façam o som. Tá vendo aí? É um símbolo fonético. Eu faço o símbolo, vocês fazem o som. Olha lá. Aí estão o som, as nossas 5 letras, que nós chamamos de vogais, não é isso? Falem as 5 agora, os 5 sons, devagarzinho. Isso, é assim que todo mundo começa a aprender as coisas, viu? Começa por aí. Cada letra, então, o que é uma letra? É um símbolo fonético, um símbolo que identifica um som. Cada letra tem um som. Essas são as nossas vogais. Fora as vogais, nós temos as consoantes. Façam o som aí, ó. Mais forte. Só de vocês verem o símbolo, vocês já sabem qual é o som. Né? Vocês já sabem qual é o som. Ok? Porque já está na cabeça de vocês. Já está na cabeça de vocês. Tá? O que é uma letra? Uma letra é, portanto, um símbolo fonético. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. O que seria uma combinação de letras? Muito bem, o que é uma combinação de letras? Uma combinação de letras é uma palavra. Toda palavra é uma combinação de letras, tá? A palavra aqui, ó, quantas letras tem?
7. Quais são as letras? Diga só o nome das letras. Muito bem. Essas letras combinadas formam a palavra. Ok? Agora falem essas letras aqui, ó. O que formou? O nome que está acima de todo nome, Jesus. A principal palavra do universo, Jesus. Ok? Então, o que é uma palavra? Uma palavra é uma combinação de... Uma palavra é uma combinação de letras. Ok? Então, litera é letra. Letra é um símbolo fonético. Uma combinação de letras é uma palavra. Então, como existem milhões, trilhões de palavras, existem trilhões de combinações de letras. Correto? Próxima pergunta. Se uma combinação de letras é palavra, o que é uma combinação de palavras? Quem diria outra coisa? Oração, texto, quem mais? Período, que mais? Quero ver se alguém vai dizer a palavra que eu quero colocar ali. Ninguém disse ainda. Todos vocês estão falando coisas certas. Frase, já falaram. Oi? Enunciado. Uma história. Um diálogo. Um texto. Tudo que vocês estão falando... Oi? Uma mensagem. Tudo que vocês estão falando está correto, mas ninguém disse a palavra ainda chave. A Bíblia. Aí você foi longe, né? Muito bem. Certinho. Uma combinação de palavras, tá? Vocês sabem, só não estão pensando direito. Então eu vou ajudar vocês. Uma combinação de palavras é um discurso. Uma combinação de palavras é um discurso que envolve tudo isso que vocês falaram. Vocês não falaram errado, não. Tudo que vocês falaram tem a ver com discurso. É enunciado, é texto, é mensagem, tem frases, e assim por diante, né? A Bíblia é cheia de discurso, todo o discurso bíblico, ok? Discurso. Por que ninguém falou discurso? Porque quando a gente escuta a palavra discurso, o que vem na nossa mente é um homem ali discursando. Não é isso que vem na nossa cabeça? Mas não é isso só que é discurso. Discurso é qualquer combinação de palavras. Uma frase é um discurso. Quando você fala discurso, você pensa, vai durar umas 2 horas, é porque é um discurso. Não, uma frase é um discurso. Pega lá em João capítulo 11, uma frase. Jesus chorou. É um discurso. Jesus chorou. É um discurso. 2 palavras combinando uma com a outra numa frase. Uma é o sujeito e outra é o verbo. Jesus chorou. É um discurso. Porque um discurso é uma combinação de palavras. Discurso pode ser falado ou pode ser escrito. Muita gente que vai fazer um discurso, antes de fazer esse discurso, primeiro escreve. Já viram isso? Né? O presidente dos Estados Unidos não pode falar nada se não tiver escrito. Tem até pessoas que são profissionais em escrever. Ele passa a ideia do que ele tem que falar e os profissionais é que escrevem um discurso. E quando ele vai lá diante da televisão para falar o discurso, tem lá o teleprompter, onde ele lê o discurso na íntegra, ali falando diante da câmera o que está escrito. Mas está tudo escrito ali. Foi escrito primeiro para depois ser falado, né? Para depois ser falado.
A Bíblia foi falada primeiro, para depois ser escrita. Primeiro Deus falou com Moisés, aí depois Moisés pôs por escrito. Né? O Espírito Santo falou com os escritores, aí os escritores depois colocaram por escrito aquilo que o Espírito Santo falou. Mas, tanto falado como escrito, o discurso é uma combinação de palavras. Todo discurso, como uma combinação de palavras, ele é estruturado como uma construção. E todos nós usamos essas estruturas naturalmente, mesmo sem conhecê-las. Cada vez que você fala alguma coisa, em tudo que você fala, você usa estruturas literárias, só que você nem percebe, porque é tão natural que você nem percebe. Mas você já usa, por isso que essa aqui não é uma matéria difícil, porque é algo que você já usa de maneira natural. Só que agora você vai ter consciência disso, porque eu vou ensinar para vocês essas estruturas. Existem centenas de estruturas literárias, mas dentro do contexto bíblico, que é o que nos interessa, dentro da palavra de Deus, nós vamos aprender a enxergar dentro da Bíblia, tá? 17 estruturas, só 17. Tem muitas mais. Nós vamos aprender a enxergar só 17 estruturas que constroem os discursos bíblicos, que constroem os textos, tá? Constroem os textos bíblicos, ok? Então, a partir de hoje, vamos aprender aí, né, essas estruturas literárias. Algumas são mais fáceis de enxergar e de entender, outras são mais difíceis, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês entendam todas elas, tanto as mais fáceis como as mais difíceis. E depois que a gente passar cada uma delas, né? Cada uma delas, você tem aí, William? Depois que nós passarmos cada uma delas, né? William, você faz para nós daqui? O William vai organizar para nós daqui, ó, esse cartãozinho aqui, com todas as 17 estruturas, tá? Que vocês vão aprender. E a explicação de cada uma delas, né? Alguns já tem também aqui, que eu já dei esse curso na outra vez, só que aqui eu vou dar mais completo, mais explicativo. Para cada um tem um papelzinho desse aí. William, você pode fazer, depois ver quanto que cobra de cada um, tá? Que a gente acerta com você aqui. Muito bem, então, as 17 estruturas literárias que a gente encontra na Palavra de Deus. Vocês vão ver como é fácil, porque vocês todos já lideram com essas estruturas sem perceber, inconscientemente. Só que agora vai ser consciente. Primeira estrutura que eu vou ensinar para vocês, tá? A primeira estrutura que eu vou ensinar para vocês hoje se chama comparação. Comparação. Esse é o nome dessa estrutura, mas ela pode ter outros nomes, tá? Ela pode ter outros nomes. Vou escrever aqui outros nomes da comparação, ó. Metáfora. Conhece a palavra metáfora? Parábola, conhece? Oh, agora ficou bem evangélico. Como Jesus pregou tantas parábolas. Cada parábola que Jesus pregava, ele estava fazendo uma comparação. Ele estava fazendo uma comparação. Então, metáfora, parábola, uma palavra mais clássica, analogia. Outra palavra que você identifica como um dicionário, sinônimo. Sinônimo, paralelo. Metáfora, parábola, analogia, sinônimo, paralelo. Tudo isso pode ser identificado como uma
comparação, tá? Também tem muito na Bíblia, ó, simbologia. O que é a simbologia? O uso de um símbolo. Por exemplo, né? Água. O Espírito Santo foi simbolizado como um rio de água viva. O Espírito Santo é água? Não, o Espírito Santo não é água, ele é Deus. A água foi usada como símbolo para comparar como a água lava, como a água refrigera, como a água sacia. O Espírito Santo lava, o Espírito Santo refrigera e sacia a nossa alma. Mas ele não é água, ele é Deus. Tá? Ele é Deus. A água foi usada só como uma simbologia, como uma comparação. Ok? Já que falamos do Espírito Santo, quantas comparações tem só do Espírito Santo? Ó, água, fogo, vento, óleo, né? Óleo, que mais? Alguém lembra de uma coisa? Por aí, né? Vocês entenderam, né? Pomba, muito bem, a pomba que desceu sobre Jesus em forma corpórea, né? De uma pomba. Comparação. Essa estrutura aqui, chamada comparação, como algumas estruturas, ela pode ter, escreva aí, ó, termos chaves. Termos, essa estrutura, ela pode ter termos chaves. O que são esses termos chaves? São os termos assim, por exemplo, ó, como, assim, ou junta os dois, assim como, pode ser igualmente, pode ser semelhantemente, ou simplesmente semelhante, né? Simplesmente semelhante. Porque aqui, ó, nessa lista aqui, ó, que eu coloquei de vermelho, pode ter semelhanças. Semelhanças. Então, comparação pode ser metáfora, parábola, analogia, sinônimo, paralelo, simbologia, semelhanças. Então, como, assim, assim como, igualmente, semelhantemente, da mesma maneira, ou da mesma forma, ou do mesmo jeito, muito bem, tal como. Todas essas palavrinhas aí, ó, elas são chamadas de termos chaves. Termos chaves para entendermos. Termos chaves para entendermos uma comparação. Quando você encontra essas palavras aí na Bíblia, geralmente você estará encontrando uma comparação, tá? Uma comparação. A comparação é uma estrutura literária, portanto, muito abundante na Bíblia. A Bíblia é cheia de comparações. A Bíblia tem muitas comparações, ok? Vocês vão se lembrar até de cabeça. Vamos lá, lembrem aí. Que comparações você consegue lembrar agora dentro da Bíblia? Parábola, todas as parábolas de Jesus, parábola do semeador, parábola do trigo e do joio, parábola do tesouro no campo, parábola da pérola, né? Todas as parábolas de Jesus são comparações. Mas que mais tem na Bíblia, fora as parábolas de Jesus? Pão, olha o pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está comparando aí? Está comparando o alimento material com o alimento espiritual. Como nós necessitamos do alimento material, também necessitamos do alimento
espiritual. Jesus é o nosso alimento espiritual, ele é a palavra de Deus. Por isso, em João capítulo 6, várias vezes ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ok? Que mais? Oi? O dragão de Apocalipse? Oi? João 4, a água da samaritana. Oi? A armadura que nós vimos em Efésios, né? Toda a armadura de Deus ali é uma comparação com a armadura do soldado, com as armas espirituais que Deus nos arma. Que mais? Faz parte das armas. Oi? A águia, né? Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Que mais? Oi? Sal e luz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que mais? Ótimo, olha, uma comparação que não tem ali um elemento comparado, mas tem um assim como. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Muito bem. Vocês estão indo bem. Isso é tudo isso é comparação. Que mais? Vão lembrando aí, pode falar. Isso, Salmo 42. Ó. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O Senhor é o meu pastor. Isso é uma comparação. Pastor, ovelha, e como o Senhor cuida de nós. Estão entendendo, tá vendo? O que mais? Lembra de mais alguma? A casa sobre a rocha ou a casa sobre a areia. Duas comparações ali. Muito bem. Opa. Não. Aí não tem comparação não, Lisa. A palavra é boa, mas não tem uma comparação. Isso aí vai ter outra estrutura lá depois. Pedra, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra angular, a pedra principal, pedra de esquina, né? O fundamento sobre o qual o edifício é construído. Oi? O mar? O mar? Comparando com? As muitas águas, né? As muitas águas sobre as quais a meretriz estava, representou nações e povos. Muito bem. Noiva, a comparação com o casamento, né? A comparação com o casamento no relacionamento entre Deus e o povo de Israel no Antigo Testamento e Jesus e a igreja Jesus e a igreja agora no Novo Testamento. Que mais? Oi? Lobos e ovelhas, ou cabritos e ovelhas. Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era usado como uma comparação de que Deus ia mandar o seu Cordeiro, que seria Jesus. A porta, eu sou a porta. Caminho, eu sou o caminho. Oi? Ladrão. Oi? O vinho. É uma comparação. A água transformada em vinho. Muito bem, vocês entenderam bem essa estrutura, não entenderam? Entenderam bem essa estrutura aí, a comparação, né? Por exemplo, vamos encerrar a comparação com 3 comparações que você acha em Lucas 15. Lucas capítulo 15 tem 3 comparações que Jesus usa, né? A da ovelha perdida, não é isso? Não é isso? Depois vem a dracma perdida e o famoso filho pródigo. Filho perdido, né? Filho pródigo, o filho perdido que foi reencontrado, ok? 3 parábolas, não é isso? São 3 parábolas em um único capítulo. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 e 3 parábolas. Nessas 3 parábolas, quais são os elementos? O que é importante você ver numa comparação, quais são os elementos, né?
Então, tem uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho pródigo. Na da ovelha perdida, qual é o outro elemento? O pastor, não é o pastor? E na dracma perdida, quem é o elemento? Uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E na do filho pródigo, um pai que tinha 2 filhos, não é isso? Muito bem. Outro elemento. A ovelha se perdeu. Quantas eram as outras? 99 ovelhas, não é isso? Depois, na dracma perdida, a mulher tinha quantas? 10. Perdeu uma, não perdeu? 9 dracmas ela não perdeu. Esse pai tinha 2 filhos, um perdido e um que ficou em casa, né? Um filho em casa, né? Um filho que ficou em casa. Um filho que se perdeu, um filho que ficou em casa. Ok? Muito bem. Por que Jesus contou essas 3 parábolas? É só você ver o início. Veja o início aí. O início de Lucas 15. Todo mundo abre em Lucas capítulo 15 e vê por que Jesus contou. Por que Jesus contou essas 3 parábolas? Lucas capítulo 15. Você vai ver como você vai entender melhor essas 3 parábolas aí agora. Lucas capítulo 15 começa assim, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. Isso é bom? Isso é bom? Claro, claro. Apesar de que esses homens eram homens de má fama, eles eram chamados de publicanos e pecadores. Mas eles se aproximavam de Jesus para o ouvir. Agora veja o versículo 2. E murmuravam os escribas e fariseus. Isso é bom? Quem são esses escribas e fariseus? Eram os religiosos da época. Os religiosos da época se aproximavam não para ouvir, eles se aproximavam para murmurar. Olha a diferença entre os publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus porque queriam ouvir o que ele estava pregando. Mas os religiosos não queriam ouvir o que ele estava pregando. Eles se aproximavam para murmurar, para criticar Jesus, e na crítica eles diziam assim, ó, este recebe pecadores e come com eles. Aí veja o versículo 3 aí, ó. Então, esse então aí significa, por causa disso, né, lhes propôs Jesus esta parábola. Aí ele começa a primeira parábola, depois ele passa para a segunda parábola, depois ele passa para a terceira parábola. Vamos analisar agora essas parábolas de Jesus e estaremos analisando então essas 3 comparações, ok? Essas 3 comparações. Apesar de nós termos aqui 3 parábolas diferentes, Jesus está dando a mesma mensagem. Não são 3 mensagens diferentes. É uma única mensagem com 3 comparações diferentes. A mensagem é uma só. Qual que é a mensagem? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo representam os publicanos e os pecadores. Aqueles publicanos e pecadores que se aproximavam para ouvir. Os publicanos e pecadores que se aproximavam para ouvir foram comparados à ovelha perdida, foram comparados à dracma perdida e foram comparados ao filho pródigo. O pastor que sai atrás da ovelha perdida, a mulher que procura a dracma perdida e o pai que espera a volta do filho pródigo, quando ele volta o recebe com alegria, esse pastor, essa mulher, esse pai aqui,
representa Deus. Esse pastor aí não representa pastor de ovelha, pastor de igreja não, irmãos. Representa Deus. Não é pastor de igreja não, representa o próprio Deus. Essa mulher aí representa Deus. E esse pai aí representa Deus. É uma só representação com 3 elementos diferentes. Agora, quem achava que as 99 ovelhas era gente boa, tá? As 99 ovelhas que não se perderam, as 9 dracmas que a mulher não perdeu, e o filho que não saiu de casa, representa os religiosos. Gente que não se aproxima mais de Jesus para ouvi-lo, porque eles já acham que conhecem tudo. E quem já acha que conhece tudo, não se aproxima mais para ouvir, não se aproxima mais para aprender, se aproxima só para murmurar, se aproxima só para criticar. Está pensando que você é gente boa e salva? Não, eles estão tudo no inferno. Sabe quem é salvo aqui nessa parábola? Os pecadores e publicanos, porque eles são a ovelha perdida que o pastor acha, eles são a dracma perdida que a mulher encontra, eles são o filho pródigo que voltam para a casa do pai. E aqui que tem salvação, ali não tem salvação não. A verdadeira interpretação dessas parábolas é esta. Por isso, essa verdadeira interpretação acaba com a música Sem Ovelhas. A música Sem Ovelhas é uma interpretação errada. Nada disso. Não tem nada a ver aquela música. Antiga, né? Todo mundo gosta. Tem até que chora. As 99. Essas 99 não prestam não, irmãos. É tudo de religioso. É tudo de religioso que está aí dentro de igreja, mas não escuta a palavra porque já acha que já sabe de tudo. Não escutam, só murmuram, só criticam, mas não escutam. Os publicanos e pecadores representam os que se aproximavam de Jesus aqui para ouvi-lo. E por isso, eles eram resgatados da sua situação de pecadores. E por isso eles eram salvos. Ok? Então, um capítulo, né, e três parábolas, 3 comparações. 3 comparações aí usadas por Jesus. Pois não. Correto. Correto. As 3 parábolas podem ser chamadas parábolas do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que quer alcançar o pecador com a sua palavra. Aquele que já não se sente mais pecador, lembram de outra parábola que Jesus contou? Do publicano e do fariseu? O fariseu que já orava de si para si mesmo: Senhor, eu te louvo porque eu sou diferente de todos os demais homens, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano não conseguia nem levantar a cabeça, só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. Você vê que essa história nunca acaba de acontecer? Ela é sempre real? Ela é sempre atual? Hoje em dia é a mesma coisa. Está cheio de fariseu por aí. E aqueles que também são tocados por Deus e reconhecem seu pecado, sua miséria, e clamam e se prostram diante de Deus porque precisam de Deus. Amém? Muito bem, essa foi a primeira estrutura, só falta 16 agora, tá? Nós estamos chegando lá, tá? Só faltam 16 estruturas. Copiaram aí direitinho? Então, Lucas 15 aí foi um grande exemplo de comparações. A Bíblia está cheia de comparações. À medida que você for encontrando comparações, escreva no seu caderno, escreva no seu estudo bíblico aí, digite no seu computador, porque isso é uma estrutura literária, tá? A comparação. Segunda estrutura, vou passar para você a segunda estrutura. A primeira foi comparação. A segunda, que eu vou passar para vocês, colocar aqui em cima, tá? Ela é muito amiguinha da comparação. Ela é contraste.
contraste. Outros nomes: contrários, no lugar de sinônimos, antônimos, opostos, contrários, antônimos, opostos. Uma palavra clássica: paradoxos. Paradoxos são coisas também opostas, coisas contrárias, tá? Contrários, antônimos, opostos, paradoxos. Ok? A Bíblia vai apresentar muitas coisas assim. Antes de vermos alguns exemplos, o contraste, essa estrutura literária, ela também tem termos chaves. Os termos chaves geralmente são as conjunções adversativas. Quais são as conjunções adversativas? Quem fez português? Isso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, às vezes vem antes, pelo contrário, ou ao contrário. Você vai encontrar palavras assim, né? O que a Ava falou? Falou, o mas, né? Ok? Geralmente você vai achar esses termos aí, tá? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, antes, pelo contrário, etc. Pode achar outros temas, né? Ao invés disso, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Ao invés disso, antes coloquei lá, né? Vamos ver os contrários que temos na Bíblia. Eu falo uma coisa e vocês falam o contrário. Bênção, vida. Então, estão entendendo? Trigo. Olha só, a parábola do trigo e do joio é uma comparação e dentro dela tem um contraste. Você chega em Mateus 25 e vê a parábola das 10 virgens. É uma parábola, é uma comparação? E as 10 virgens, 5 eram tolas e 5 eram prudentes. Contraste, tem um contraste dentro dessa comparação. Uma comparação com contraste dentro dela. Tem a parábola dos talentos. 2 homens que aproveitaram bem os talentos, mas teve um que escondeu o talento. Então a parábola dos talentos tem um contraste lá dentro. Depois tem a parábola do juízo final, que separa os cabritos das ovelhas. Ovelhas e cabritos são contrastes, tá? Uma comparação. Olha, citei para vocês várias comparações e dentro dessas comparações um contraste, ok? Um contraste aí dentro dessas comparações. Oi? Vinho e água, olha outra comparação, né? Uma comparação envolvendo um contraste. Que mais? Salvação e condenação. Que mais? Luz e trevas. Pensem. Oi? Pão e pedra? Certo? Isso. Qual de vós, o pai, né? Muito bem. Uhum. Amor e ódio. O que mais? Bênção e maldição, já falamos. Bondade e maldade. Qual é o contrário? Tem que pensar no contrário. Bondade, maldade. Contrário de alegria. Tristeza. Salvação, condenação. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes. Então, soberba, humildade. O pecado e a graça, né? O primeiro Adão e o último Adão, que é Jesus. O primeiro Adão entrou o pecado, pelo último Adão vem a salvação. Que mais? Pensem. Obediência e desobediência. Jesus e Satanás nem se fala, né? Que contraste excepcional. Aí é o contraste, né? Por isso que não há comunhão entre Jesus e Satanás. Oi? Filhos da luz, filhos das trevas. Estão entendendo os contrastes? Bênção e maldição já falamos. Céu e inferno, que dá a mesma coisa de salvação, condenação. Não é isso? Oi? Alegria e choro. Alegria, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Oi? Riqueza e pobreza. Na parábola do semeador, tem 3, é uma comparação. Tem 3 lugares que a semente caiu e que não produziu. Mas teve um que produziu. No terreno bom produziu bom fruto. Bom fruto e mau fruto. Árvore boa e árvore. Porta estreita e porta. Caminho apertado e caminho espaçoso. Você está vendo os contrastes? A Bíblia está cheia disso, tá? Cheia de contrastes. O povo hebreu passou pelo Mar Vermelho, o mar se abriu. Mas os egípcios, o mar fechou. Contraste, ok? E eles morreram. Vida para uns, morte para outros. Não é isso? Muito bem, você abre a sua Bíblia aí e encontre aí, ó, mas ou porém. Vou fazer um exercício aí, abrindo a Bíblia agora. Pode abrir em qualquer lugar aí, Novo ou Antigo Testamento. Procure um mas aí. Pronto. Onde você achar um mas, ou um porém, ou um contudo, entretanto, onde você achar. Mas assim diz o Senhor. A respeito dos reis que assenta no trono. Pronto. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, que cometeu, praticando Ok. 7, capítulo 2, versículo 2. Ora, mulher, mas o mesmo morreu. Não precisa ver o versículo. Não, tá bom. Não irá bem. O livro de Provérbios que nós vimos hoje tem um monte de provérbios que diferenciam o justo do ímpio, o justo e o ímpio, tá? Como o justo age, como o ímpio age. Mas o justo viverá pela fé. Acharam aí? A caminho que parece direito ao mas Muito bem. que não são caminho de morte. A caminho que a homens parece ser direito, mas no final são caminhos de morte. se não deres ouvidos a estas palavras. Muito bem. Todo porém eu porém, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Contraste. Os ímpios não são assim, são porém como a palha. O Salmo número 1 tem 6 versículos. Os 3 primeiros definem o justo. E os 3 ímpios, os três últimos definem o ímpio, né? O justo é como? É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Olha aqui, ó. Antes, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de comparação. Ele é como a
A árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha e tudo o que empreende prospera. Contraste, os ímpios não são assim, mas são como, outra comparação, como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ó, Salmo número 1 todinho. Oi? Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Muito bem. Entenderam o contraste? Uhum. Aham. E a gente vê, desde Moisés contando muita história e tal, mas no Novo Testamento, a gente vê Jesus lá em Jerusalém, na Galiléia, falando dessas línguas, Correto. usando de muita comparação. Uhum. Comparação, principalmente comparação. Isso. Uhum. Parábolas. Isso era para poder pegar todo o público. Isso era para facilitar, né? Aham. Facilitar o entendimento das pessoas mais simples possíveis, né? As pessoas mais simples possíveis. O Evangelho sempre tem essa didática de alcançar as pessoas mais simples possíveis. Porque se alcançar as pessoas mais simples possíveis, alcança todos, né? Todos entendem. Quer dizer, a Bíblia não é difícil de entender, ela é fácil de entender. Porque precisa do Espírito de Deus aí na vida da pessoa, né? Ok, queridos? Todo mundo entendeu direitinho? Todo mundo entendeu? Os dois exemplos, as duas estruturas, comparação e contraste. Vamos para a terceira? São 17, então nós temos que correr, tá? Já foram duas, né? Só faltam 15 agora. Estamos quase lá. Só faltam 15. Então, a próxima que eu vou colocar para vocês, estou colocando hoje só fáceis, só mais fáceis, tá? A próxima é bem fácil, ela se chama repetição. Repetição. Escreva aí. Repetição das mesmas palavras. Repetição das mesmas palavras. Escreva aí depois de 2 pontos ali. Repetição das mesmas palavras ou de palavras semelhantes. Repetição das mesmas palavras ou de palavras semelhantes. Ok? Um exemplo bem forte. Salmo 136. Anote aí, o Salmo 136. Em todos os versículos do Salmo 136 está escrito: porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo fala alguma coisa e termina com: porque a sua misericórdia dura para sempre. Fala alguma coisa e repete: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma repetição que Jesus gostava de usar quando ele queria frisar alguma coisa. O que ele dizia? Em verdade vos digo. Se você selecionar nos evangelhos só as vezes que Jesus disse em verdade vos digo, você estará selecionando aí tudo que Jesus quis comunicar de mais importante. Ele quis frisar, ele usou esse em verdade para frisar, ok? O que ele queria dizer. Isso aí com as mesmas palavras. Repetição com palavras diferentes. Repetição com palavras diferentes. Olha, Gênesis, quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e... Por que a palavra imagem e semelhança? São duas palavras querendo dizer a mesma coisa. Tá?
Cuidado que eu já vi pastores por aí querendo pregar assim, imagem é uma coisa, semelhança é outra coisa. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ali está acontecendo uma repetição com palavras diferentes. É para frisar que Deus criou o homem à sua imagem. Tá? Tanto que depois ele fala só imagem e não fala mais semelhança. Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Não fala mais semelhança. Quando fala imagem e semelhança, é uma repetição com palavras diferentes. Nós costumamos lembrar de Jesus pregando o Sermão da Montanha. E como que ele começa? Né? Nas nossas Bíblias, né, vocês já sabem disso, muitos aqui já sabem disso, está escrito bem-aventurados, né? Bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Na verdade, Jesus não disse bem-aventurados, tá? Essa palavra vem do latim. Na verdade, Jesus disse uma palavra mais forte, que vinha do grego, né, e do aramaico, que é a palavra abençoados ou benditos, que é diferente de bem-aventurados no sentido. Nós temos bem-aventurados na Bíblia, algumas Bíblias colocam até felizes. Essas traduções não são boas. Nem bem-aventurados é uma tradução boa e nem felizes é uma tradução boa. A tradução boa é abençoados ou benditos. Então tem uma repetição ali de como são abençoados os cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Uma repetição que o apóstolo Paulo gostava de usar nas suas cartas, para começar e para terminar. Graça e paz. A graça e a paz do Senhor. Por que Paulo gostava de repetir isso, graça e paz? Porque ele estava resumindo a doutrina bíblica da salvação. Somos salvos pela graça e essa graça produz em nós a paz do Senhor. A paz é produzida pela graça, pela obra da salvação em nossas vidas. Vocês lembram de alguma outra repetição? Muito bem, né? Repete 7 vezes em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Aliás, em Apocalipse, capítulos 2 e 3, que as mensagens para 7 igrejas, né? Repete: ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja escreve. No final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas elas ainda repetem: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. O que eu vou dar? Ao vencedor eu vou dar alguma coisa. O perdedor não ganha nada, só o vencedor. Ok? Isso, no Salmo 19. Salmo 19 tem várias expressões sobre a palavra, né? A lei do Senhor, os preceitos, o mandamento do Senhor é puro e assim por diante. Assim como também no Salmo 119. Tá? O Salmo 119 tem uma repetição de várias palavras representando toda a palavra de Deus. Uma repetição de várias palavras, né? Representando a palavra de Deus. Acho que eu tenho até aqui um esquemazinho que eu fiz. Vou passar para vocês, já que nós estamos falando de repetição. Salmo 119 tem 176 versículos, não tem? 176 versículos. Anote aí. Anote no seu caderno aí, ó, Salmo 119. Anote aí, eu vou ditar para vocês. As repetições que tem no Salmo 119. Todas essas repetições se referem à palavra de Deus, tá? Escreva aí, lei. Na frente de lei, coloque 26. 26 vezes tem a palavra lei. Prescrições. Prescrições. Escreva prescrições. Essa tem pouquinho, tem só 2. Coloca o número 2 aí na frente. Prescrições, só 2 vezes.
Caminhos. Caminhos no plural. Caminhos no plural. Também tem só 2 vezes. Só 2 vezes. Coloque aí. Agora, próxima palavra. Vai colocando. Mandamentos. Mandamentos tem... Mandamentos aparece 22 vezes. Põe o número 22 aí. 22 vezes no Salmo 119. Preceitos. Preceitos. Coloque também aí 22. Preceitos também aparece 22 vezes no Salmo 119. Juízos. Juízos temos 20 vezes. 20 juízos. Decretos. Decretos 21. 21 vezes decretos. Agora palavra. Palavra aparece 26 vezes. 26. Agora palavras no plural. Palavra no singular, 26. Palavras no plural, 6 vezes. Próxima, testemunhos. Testemunhos. Aparece 21 vezes. Testemunhos, 21. Está acompanhando? Agora o resto é pouquinho. Ó. Veredas, põe aí, veredas, 1 vez. Só 1 vez. Caminho, também 1 vez. Caminho no singular, 1 vez. Promessa. Promessa 6 vezes. Meia dúzia. Mandamento no singular, 1 vez. Promessa no singular, 6 vezes. Promessa no singular. Mandamento no singular, 1 vez. Juízo no singular, também 1 vez. E promessas no plural, 1 vez. Promessas no plural, 1 vez. Juízo no singular, 1 vez. E promessas no singular, 1 vez. Isso. Quem consegue somar aí? Soma todos esses números. Oi? Vamos, Jazinho, só terminar aqui. Quem consegue somar aí todos esses números? Quem está somando aí, Ulisses? Promessas 1 vez. Quem consegue somar todos esses números aí? Quem somar primeiro me fala. Opa. Acho que vocês estão perdendo alguma coisa. Vocês perderam alguma coisa aí, deixa eu ver. Não, dá mais. Oi? Oi? Não, vocês estão somando muito rápido, aí está errado. Está errado. Soma aí, ó. 181? Oi? 181? Ah, um pouquinho menos. Ninguém somou direito, vocês estão ruim de matemática, hein? A calculadora do C. Ou na hora que eu estava ditando, você pode ter perdido alguma palavra aí. Oi? Soma, você está com a calculadora aí? 26 mais 2 mais 2 mais 22 22 de novo mais 20 agora mais 21 agora 26 6 21 1 de novo 6 3 179, certinho. 179. Esse é o número correto. Pois é. Quase chegou lá. 179 vezes. Nós temos no Salmo 119
179 repetições de palavras, todas elas representam a palavra de Deus, ok? Todas elas representam a palavra de Deus. Anotem aí 4 versículos. Tem 4 versículos no Salmo que não repete nenhuma dessas palavras. Só 4. De 176 versículos, tem só 4 versículos. Anota os versículos aí, ó. 84, 90, 122 e 132. Versículo 84, versículo 90, versículo 122 e o versículo 132. Esses são os únicos 4 versículos que não tem nenhuma dessas palavras aí. Que não sofreram, que não receberam essa repetição. Então, o Salmo tem 176, menos 4, 172. Em 172 versículos se repetiram 179 vezes, tá? Termos ligados à palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada de lei, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, juízos, decretos, palavras, testemunhos, veredas, caminho, promessa, mandamento, juízo e promessas. Ok? Que não é palavra de Deus. Pois é, como? William, você falou qual capítulo? Capítulo 19 de Apocalipse, o que temos lá? Só nesse capítulo, dentro do Apocalipse. Ok. Entenderam essa estrutura aí, amados? Repetição? Qual o propósito dessa repetição? A gente memorizar, frisar. A Bíblia usa muito essa estrutura chamada repetição, tá? Repetição, para que haja uma memorização, uma conscientização, firmar isso na nossa mente. Então nós estamos aprendendo agora aqui, ó, dentro da estruturação textual, estamos aprendendo as estruturas. Aprendemos quantas? Comparação, contraste, repetição, ok? Tudo bem? Só faltam 14, né? Só faltam 14, pois não. Mateus 13. De todo o conteúdo. Uhum. Que é uma outra estrutura que vamos ver depois. Fala. Estruturas. Exato. Exato. Inúmeras. Correto. Existe. Tem 2 salmos que são praticamente iguais, não lembro o número deles agora, mas o que diz o ímpio no seu coração, não a Deus, tudo que o ímpio pensa, são 2 salmos iguaizinhos, um capítulo semelhante ao outro. Você vê também muitas outras passagens dentro dos livros dos reis, dos livros das crônicas, que repete uma coisa do outro porque está repetindo a mesma história. Não é? Oi? A construção está escrito. Jesus repetiu para Satanás 3 vezes, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Ok, amados? Deu para entender, né? A partir de agora, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês vão começar a perceber isso, tá? A perceber a incidência aí dentro da Escritura de comparações, de contrastes e de repetições.
E assim vai acontecer com todas as outras estruturas que vocês vão aprender também, tá bom? Na aula que vem a gente continua, tá bem?